Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudos da Igreja do Nazaré do Leste e também Monte Aprazível. E você é muito bem-vindo aqui nessa aula. Mais uma semana, né, que o Senhor nos deu de presente aí, mais uma vez, mais um dia que a graça dele se renova, a misericórdia dele se renova sobre a nossa vida. Hoje, domingo, dia 16/11, começando mais uma semana, e nós vamos começar, como sempre começamos, aprendendo acerca da palavra do Senhor. Nós estamos numa série de mensagens sobre as parábolas de Jesus. Se porventura você está passando por esse canal, vai lá nos nossos vídeos, você vai encontrar várias aulas lá. Nós já falamos aqui sobre um panorama bíblico do Antigo Testamento, um panorama bíblico do Novo Testamento. Agora nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus. Nós já falamos sobre diversos assuntos, mas agora a série que nós estamos é as parábolas de Jesus. Eu quero poder orar para a gente já dar início na nossa aula. Feche seus olhos. Pai, Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado por essa manhã de domingo. Obrigado por mais uma semana que o Senhor nos deu, Senhor. Obrigado por mais uma semana que o Senhor deu, Senhor, para o privilégio para cada um de nós de vivermos. Se nós estamos vivos, Senhor, Pai, é porque a Tua misericórdia é sobre nós. Se nós estamos vivos, é porque o Senhor tem nos dado oportunidade, condição de estarmos vivos. Obrigado por isso. Pai, em nome de Jesus, fica conosco. Espírito Santo, o Senhor é o nosso professor. Espírito Santo, o Senhor é aquele que nos ensina, que fala ao nosso íntimo, ao nosso coração. Fique com cada um de nós, nos ensinando. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E obrigado, Espírito Santo. Amém? Queridos, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. É uma parábola riquíssima, cheia de conhecimentos, cheia de aprendizado. Então eu já quero pedir para você, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, o seu bloquinho de anotação, a sua Bíblia, e não deixe de anotar algumas coisas que nós vamos fazer aqui, porque é muito conteúdo. Se você não anotar, certamente você não vai conseguir gravar. Já é comprovado, nós já falamos isso várias vezes aqui. Todas as vezes que você anota, você aprende mais. Então faça isso, vai lá. Eu vou dar uns segundinhos para você correr lá no seu quarto, no seu escritório e pegar o seu caderno. Faça isso. E aí, pegou? Vamos lá, vamos começar. Bom, a parábola então contada por Jesus está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37. Eu quero ler com você. Abra sua Bíblia aí. Capítulo 10 de Lucas, versículo 25 ao 37 diz assim: Eis que certo homem, preste atenção nisso, porque esse contexto pré-parábola vai fazer toda a diferença na hora da interpretação. Nós já falamos sobre isso. O contexto imediato, ele faz a diferença, ele faz cada um de nós interpretarmos a parábola de forma simples, né? A entender o que Jesus estava dizendo, ao que ele estava se referindo. Então olha só, versículo 25 aqui é um contexto imediato pré-parábola, diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou. Observa que aqui algumas traduções vai falar para testar Jesus, e a palavra usada no grego aqui é ekpeirazo. Ekpeirazo é testar, pôr à prova com malícia. Então observa que ele estava com malícia, Jesus sabia disso. Jesus era Deus, né? Deus, 100% homem, 100% Deus. Então ele sabia dessa malícia. Então o homem vai perguntar com malícia, um mestre da lei, um intérprete da lei. Diz assim: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? Jesus sempre fazendo perguntas, né? Sempre devolvendo com uma pergunta. A isso ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como ama a si mesmo. Então, Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu, e aí ele começa a contar a parábola. Então observa, olha só, nós já estamos aqui na aula, tá? Olha só a cena. O intérprete da lei está perguntando para Jesus, né? A fim de pôr a prova com malícia, nós já vimos aqui. E aí ele fala para Jesus: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus devolve a pergunta: olha, o que diz a lei?
Como você entende ela? Ele diz, olha, a lei diz o seguinte, que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha força, e devo amar o meu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus responde, então vai e faz isso. E aí ele fala assim, mas quem é o meu próximo? Observa que ele queria colocar um limite no seu amor, um limite no seu cuidado, porque a palavra era ame o seu próximo como a ti mesmo. Então ele queria colocar um limite, ele queria dizer, quem que eu devo amar? Quem que é o meu grupo? Quem que são os meus? São os da minha comunidade, né? Vamos trazer para os dias de hoje. Eu devo amar os da minha comunidade? Eu devo amar apenas da minha casa? Eu devo amar quem? Meu vizinho? Qual é o limite desse amor? Olha a parábola que Jesus conta. Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retirando-se, deixaram-o semi-morto, desmaiado. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos seus ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou aos hóspedes, dizendo, cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então, Jesus perguntou, qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? O intérprete da lei respondeu que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faça o mesmo. Olha só, deixa eu contar a parábola aqui e nós já vamos entrar um pouco mais, aprofundar no aprendizado. Então Jesus fala, olha, um homem, um homem, ele não fala qual é o nome desse homem aqui, até porque ele não queria dizer quem é o teu próximo, né? São todos. Então aqui o homem não tem nome, não tem raça, não tem tribo, não tem nada. Não é um judeu, não é um samaritano, um homem. Estava descendo de Jerusalém a Jericó. Essa estrada de Jerusalém a Jericó, na época de Jesus, hoje dá cerca de 40 quilômetros, porque hoje é por ruas, né? Mas na época de Jesus era por estradas. Então cortava-se caminho, que as ruas vão fazendo curva, dava-se aproximadamente 25 quilômetros esse caminho de descida, né? De Jerusalém a Jericó. Jerusalém ela fica a 800 metros acima do nível do mar e Jericó ela fica 250 metros, cerca de 250 metros abaixo do nível do mar. Então olha só a diferença, né? 1050 metros ali de diferença de altitude. Era uma estrada com 25 quilômetros, era uma estrada considerada perigosa, né? Eles chamavam na época aquela cidade de caminho sangrento, caminho do sangue ou subida das sanguinolências, né? Era uma cidade, era um caminho muito perigoso, que acontecia ali assaltos quase que diários. Então o homem está descendo por aquele caminho e ele cai na mão de ladrões roubam ele, deixam ele ferido, semi-morto, desmaiado e passam 2 pessoas por lá. A primeira pessoa, 2 pessoas que não acodem ele, né? E depois passa mais uma. A primeira pessoa é um sacerdote. O sacerdote nós já aprendemos lá no Antigo Testamento, no panorama bíblico, que é aquele responsável por fazer o sacrifício no templo, né? Seria um líder, vamos dizer assim, hoje seria a pessoa de um pastor, de um líder da igreja, da religião. E esse sacerdote não olha para aquele homem, passa de largo, até porque em Números tinha uma lei, né, instituída que não se podia tocar em cadáver. A pessoa que se tocava em cadáver, ela se tornava impura durante 7 dias. Então, ele olhou aquele homem, não sabia se o homem estava morto ou não. Na mente dele, é melhor eu nem saber, porque vai que ele está morto e eu vou tocar no cadáver, então eu não quero nem saber do problema dele, e passa de largo. Outro homem vem, o levita. Nós também aprendemos no Antigo Testamento que o levita é aquele que faz o serviço no templo, aquele que trabalha no templo, né? Aquele que cuida das coisas do templo. A palavra também diz que o levita tem a mesma reação. Ele olha para aquele homem, ele vê aquela situação e também não quer ajudar, passa de largo.
E aí então Jesus vai dizer que um samaritano, alguém inesperado, porque havia uma rincha entre os samaritanos e os judeus, eu já vou explicar um pouco melhor sobre isso. O samaritano, alguém que o judeu menosprezava, né? O judeu não esperava que fosse o herói da história. O samaritano vai lá, pega aquele homem, ajuda aquele homem, passa vinho e azeite nas suas feridas. O vinho naquela época tinha propriedade antisséptica, né? Não se tinha soro fisiológico, como hoje você vai lá e limpa as feridas. Não, então ele usava vinho para poder curar aquelas feridas, né? Para poder limpar as feridas, e o azeite como uma cura mesmo, como um bálsamo. E aí então, ele leva aquele homem, põe o homem no seu cavalo e leva aquele homem, olha só o que a palavra diz, ó. Aplicando óleo e vinho, colocou o homem sobre o seu próprio animal, a palavra não fala cavalo, mas nós imaginamos que seja um cavalo, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Lá na hospedaria, ele dá 2 denários, que era 2 dias de trabalho, o suficiente para uma hospedaria cuidar daquele homem durante 2 semanas, aproximadamente, né? E aí ele falou, olha, se precisar de mais alguma coisa, eu põe na conta aí que eu vou pagar. Se você tiver mais algum gasto, fala para a hospedaria, com esse homem, cuide dele, faça o que for necessário para esse homem que eu vou pagar. E aí eu vou voltar, e ele promete voltar, ele diz assim, cuide desse homem e se você gastar algo a mais, farei um reembolso quando eu voltar. Então ele promete voltar. Então olha só, vamos analisar isso aqui. Bom, primeiro havia uma rincha, uma diferença entre os samaritanos e os judeus, que começou lá em 755 a.C. Lembra que nós já falamos no panorama bíblico sobre a divisão dos reinos, né? Israel se dividiu entre Reino do Sul e Reino do Norte. A capital do Reino do Norte era Samaria. E no ano de 755 a.C., a Síria invade Jerusalém, o Reino do Norte, que tinha sua capital Samaria, e leva o povo de Israel para a Síria, cativo na Síria. E então esse povo assírio repovoa aquele lugar ali, repovoa o Reino do Norte, né? Então vem assírios, e aí havia alguns remanescentes, algumas pessoas que tinham ficado ali, algumas pessoas de Israel que ainda estavam vivendo mesmo depois que alguns foram cativos. E eles começaram então a ter relacionamento com aquelas pessoas. Eles começaram a se miscigenar, né? A homem assírio ter relacionamento com mulher de Israel. E aí aquela raça, o judeu, não se juntava, né? Não se tinha relacionamento homem e mulher, casamento de homem e mulher, que fosse um judeu e alguém de outra raça. Não, eles não com outro povo, eles não faziam isso. E aí então, como agora o povo assírio veio ali para o Reino do Norte, eles começam a ter relacionamentos, a se casar, a ter filhos. E se fez um povo chamado samaritanos. Eles eram uma mistura, eles não eram mais judeu puro sangue, né? Um judeu mesmo, que nasceu de raça, pai e mãe. E para o judeu isso era um escândalo, para o judeu isso era muito ruim. Então o Reino do Sul olhava para aquelas pessoas que chamavam samaritanos, por conta da cidade de Samaria, sua capital, como um povo traíra, traidor, um povo que começou a ter o seu próprio culto, a estabelecer o seu próprio culto. Eles já não faziam mais culto na capital Jerusalém, e eles faziam culto em Samaria, no Monte Gerizim, enfim. Então, por conta desse acontecimento, durante séculos, os samaritanos eram um povo excluído dos judeus. Os judeus por sangue, quando eu falo por sangue, imagino que você entenda o que eu estou falando, o judeu por sangue olhava para o samaritano com um olhar de discriminação. E o samaritano olhava para o judeu como alguém falso, como alguém prepotente, como alguém orgulhoso, né? Então havia essa separação. Então Jesus, ele usa essa figura do samaritano, alguém que não, que aos olhos do judeu não seria o herói da história, alguém que aos olhos do judeu era alguém excluído. Então ele usa esse samaritano para dizer assim, para falar, olha, tá vendo? Você não deve discriminar as pessoas. Não existe mais alguém que é só da sua comunidade aqui. Essa parábola é uma denúncia de Jesus contra o sistema religioso daquela época e também nos dias de hoje, porque é uma parábola eterna, né? Um ensinamento eterno. Jesus estava fazendo uma crítica e denunciando o sistema religioso, né? Porque aquele homem, ele quer colocar um limite no seu cuidado. Quem são os meus?
quem é meu próximo? Qual é o grupo, né? Os da minha igreja que eu devo ajudar? Se eu ver alguém da outra igreja passando dificuldade, eu não devo ajudar? Porque talvez se fosse um levita, né? Um sacerdote caído, será que ele não ajudaria? Não sei, né? Mas podemos questionar aqui. Mas não, ele não quis nem saber, ele não quis ajudar. Então Jesus, ele traz essa imagem do samaritano para dizer, olha, o socorro às vezes vem de quem você menos espera. A ajuda vem de quem vocês menos esperam. Então pare com essa casca religiosa. Bom, vamos lá então entrar aqui em mais um ensinamento, né? Olha só, nós já falamos sobre essa hostilidade e separação que tinha entre o samaritano e os judeus. Nós já falamos também sobre a rota da morte, né? A geografia da época, a distância de um lugar para o outro. E olha só agora o que eu quero dar de observação aqui, que estudando eu observei isso. Alguns dos sacerdotes e dos levitas moravam em Jericó. E eles faziam esse caminho de Jericó a Jerusalém e vice-versa, para poder ir ao templo, né, prestar o culto e o serviço ao templo. Então, de forma rotineira, eles faziam aquele percurso. E observa que Jesus, ele faz uma observação. Quando ele vai falar essa palavra, ele diz assim, olha, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de alguns ladrões. E aí depois, quando ele vai dizer o 31, ele fala assim, ó, por casualidade, um sacerdote estava descendo. Ou seja, ele não estava fazendo o caminho de Jericó a Jerusalém, mas ele estava de Jerusalém para Jericó, ou seja, o sacerdote estava voltando para sua casa. Muito provavelmente ele estava vindo do serviço do templo, porque ele ia para Jerusalém prestar o serviço no templo, fazer o seu culto. Muito provavelmente o levita também estava voltando do serviço do templo. Ele tinha acabado de sair da igreja, vamos trazer para os dias de hoje. Ele tinha acabado de sair de um culto. Ele tinha acabado de sair de um momento que ele deveria voltar de lá transformado. Afinal, ele deveria ter encontrado a presença de Deus naquele lugar. Deveria estar com o seu coração cheio de compaixão, deveria estar com o seu coração cheio de misericórdia, mas não, ele sai do culto cheio de religiosidade. Então observa que Jesus faz questão de dizer que ele estava descendo, ou seja, ele tinha acabado de sair de um serviço ao culto. O que Jesus está denunciando aqui? Jesus está dizendo, está vendo como vocês são religiosos? Vocês se preocupam com o serviço dentro da igreja. Vocês se preocupam, será que o culto vai dar tudo certo? Será que a liturgia do culto vai andar bem? Será que vai dar tudo certo no meio, nos louvores, na pregação? Enquanto vocês saem da igreja, Jesus está denunciando isso. E aí quando vocês saem da igreja, lá fora há perdidos precisando de ajuda, lá fora há caídos precisando de ajuda, lá fora há jovens emocionalmente feridos, lá fora há pessoas que estão divorciando-se, lá fora há pessoas que são usuários de drogas e estão se perdendo. Mas vocês estão preocupados porque o sacerdote, o levita, imagino que tinha feito um bom trabalho lá no templo, afinal era o trabalho deles. Tinha feito um excelente culto, mas e aí quando o evangelho precisa sair de dentro de uma igreja para fora? E aí Jesus então vai fazer essa denúncia, né? Bom, agora para a gente poder entender quem são os personagens, trazer para nós, né, no dia de hoje, porque é esse o papel nosso. Também aqui na nossa escola bíblica, aprender o contexto, a história, nós já entendemos, já aprendemos o que aconteceu aqui. Agora, quem são esses personagens no dia de hoje? Né? Nós devemos perguntar para essa parábola. Lembra que nós já falamos isso, que uma das regras da exegese é entender quem são os personagens aqui e também entender o contexto imediato. Nós já aprendemos o contexto imediato. Agora, o que Jesus estava querendo dizer? Quem são os personagens dessa parábola, né, nos dias de hoje? Bom, a vítima é qualquer pessoa, aquele homem caído. Jesus não cita nome, não cita raça, não cita se era judeu, se era samaritano, não cita nada. É uma pessoa. Por que Jesus não cita? Porque pode ser qualquer um. O teu próximo é qualquer um que está precisando de qualquer coisa.
O teu próximo é qualquer um que está precisando de um socorro, de uma palavra, de uma ajuda, do teu evangelho, do evangelho que você carrega. Então a vítima aqui é qualquer pessoa. O anonimato é proposital, né, para destruir qualquer preconceito. O homem caído aqui, ele está ferido, né, pela humanidade caída, pelo pecado espiritual de Israel e hoje o pecado nosso. Esse homem representa eu e você feridos sem Cristo, ou qualquer um que está ao nosso redor ferido sem Cristo. Os ladrões, quem são os ladrões aqui da parábola, pastor? Os ladrões é o mundo, é o pecado, é Satanás, né? A violência do mundo, esse sistema que explora, que destrói. Então esses são os ladrões. O sacerdote, ele representa a religião institucionalizada, né? Porque ele era alguém que prestava serviço do culto, ele era alguém que levava o principal do culto, né, do templo, alguém que levava o sacrifício do povo a Deus. Então ele é a religião, ele representa aqui a religião que vê a dor, que reconhece o sofrimento, mas não se envolve. Ele olhou, ele viu aquele homem caído, ele sabia que ele podia fazer algo, afinal ele era um sacerdote do templo, mas ele não fez. Quem é o levita, pastor? O levita, ele é alguém também que tem um conhecimento sem a prática. É o serviço sem a misericórdia, né? Talvez você conhece alguma pessoa que dentro da igreja ela é sensacional. O culto não anda sem ela. Se ela sair da igreja, ela vai fazer falta. Mas lá fora, o teu serviço ao mundo, às pessoas, não existe. O serviço no culto é excelente, nota 10. A pessoa cuida da introdução, a pessoa desenvolve no culto, a pessoa às vezes prega, a pessoa às vezes canta, às vezes toca algum instrumento, a pessoa às vezes faz qualquer coisa dentro da igreja, presta um bom serviço à comunidade, cumprimenta todos lá dentro, é muito feliz, mas quando sai, não se envolve com o problema dos outros. Esse é o levita, a liderança que identifica o problema, mas não se envolve. Quem é o samaritano? Esse aqui é lindo de ver. Quem é essa pessoa que, movido de íntima compaixão, vai lá e cura as feridas daquele homem? Esse samaritano aqui representa Cristo. O bom samaritano é Cristo. Ele usa, o texto usa uma palavra aqui, movido de íntima compaixão, que no original é splachnosomai. Essa palavra no original só é usada algumas vezes quando vai se referir à íntima compaixão de Deus ou de Jesus. Então no Antigo Testamento essa palavra é usada para falar de Deus, que ele se moveu de íntima compaixão. Depois essa palavra é usada para falar de Jesus, que Jesus se moveu de íntima compaixão de alguma pessoa para curar. E ele usa também essa parábola, os evangelistas usam essa palavra na parábola do filho pródigo, quando o pai se move de íntima compaixão, e também nessa parábola do samaritano, só essas vezes. Então observa que está ligado à misericórdia e à compaixão de Deus. Então aqui o samaritano é Cristo, né? Ou seja, é uma compaixão divina, é uma misericórdia divina, né? O que ele faz, esse samaritano? Ele se aproxima, ele vai perto, ou seja, Jesus se fez carne, saiu da sua glória e veio aqui perto de mim, perto de você, para entender o que passávamos. Ele vê, né? Ele olha para aquele homem. Então Deus, ele também vê a sua dor. Jesus, ele contempla a sua dor, ele olha para a sua dor. Ele trata as feridas. O samaritano, ele vai lá e trata as feridas, ele cura, né? Como Cristo cura as nossas dores. Ele derrama vinho, ele vai lá e limpa, né? O vinho, ele tinha esse símbolo de purificação. Ele vai fazer, o vinho, ele tem uma característica antisséptica na época, né? Eles usavam isso para curar as feridas. Então ele representa o sangue, a purificação. Derrama o azeite, derrama sobre nós o azeite, né? Que significa, simboliza o Espírito Santo. Ele põe aquele homem sobre o seu animal, carrega as suas feridas, carrega as suas dores. Foi o que Cristo fez por nós, carregou as nossas dores lá naquela cruz. Ele leva a uma hospedaria. Olha só, isso aqui é muito importante eu e você entendermos nessa parábola. O que Cristo fez conosco na real? Né? O que Cristo fez comigo e com você? Ele nos salvou, ele nos curou e ele nos limpou.
porém ele ainda não nos levou para sua casa, né? Ele não nos deixou na rua, mas ele não nos levou para sua casa. É o que o homem faz, né? O homem lá, o samaritano, ele limpa aquelas feridas, ele cura aquele homem, ele sara aquele homem, mas ele não leva para sua casa. Ele não deixa na rua, mas também para sua casa ele não leva. E o que Cristo fez com nós? Ele também não nos levou para sua casa ainda, mas ele nos colocou num lugar de cuidado. Que lugar é esse? A hospedaria significa o quê? A hospedaria significa a igreja, um lugar onde as pessoas devem ser cuidadas. Uma comunidade, a igreja, querido, eu não estou dizendo templo, lugar, prédio, não. A igreja é uma comunidade de santos, é um lugar onde as pessoas são acrescentadas a nós para serem curadas, para serem cuidadas até a volta de Jesus. E Jesus não fala assim, olha, eu vou pagar vocês aqui, eu vou dar o sustento suficiente para você cuidar dele. E se faltar alguma coisa, eu venho aqui e te reembolso. Então ele diz para nós, para a comunidade, para a igreja, cuidem dos feridos, cuidem dos perdidos até que eu volte, porque é assim que eu e você somos e fomos cuidados, estamos sendo cuidados. Queridos, não caia na enganação de Satanás de dizer que você pode servir a Deus sem ir a uma igreja, que você pode viver em comunidade e ter relacionamento com o Senhor sem ir a uma igreja, sem fazer parte de pessoas, porque pessoas cuidam de pessoas. A igreja, volto a dizer, não é um templo, não é um lugar, um ponto físico, mas é uma comunidade, um ajuntamento de santos, de pessoas que mutuamente se ajudam, se cooperam, um cuida do outro. Ah, pastor, mas eu conheci uma igreja aonde, nossa, eu precisava exercer o perdão e a misericórdia o tempo todo. É para isso mesmo, você foi chamado. Nossa, mas lá tinha pessoa que, nossa, pastor, pelo amor de Deus, mas é para isso mesmo. A igreja, a comunidade de pessoas imperfeitas, exerce em você o caráter de Cristo, o caráter de perdão, o caráter de misericórdia, o caráter de entender que nós estamos indo para o céu juntos, apesar de todas as diferenças. Ah, mas pastor, eu não concordo. Como que uma pessoa vai dentro da igreja e falha? Como que uma pessoa está dentro da igreja e ainda erra? Porque o hospital ele foi feito para os doentes mesmo. A hospedaria era para os doentes mesmo. Alguém que estava são não precisava da hospedaria. Alguém que não estava ferido, machucado, alguém que não estava emocionalmente abalado, alguém que não estava vivendo problemas na sua vida, talvez no seu casamento, não precisava de hospedaria não. Se esse homem estivesse andando, caminhando, normal lá para Jericó, ele não precisava ter ido para hospedaria, poxa. Ele precisa ir para a hospedaria porque ele é doente. Então a comunidade é um hospital onde eu e você fomos curados. E agora o nosso papel é curar os outros. É cuidar dos outros, né? Jesus já curou. Nosso papel é cuidar dos outros. Nós temos feito isso. Nós temos chamado as pessoas para dentro da comunidade, para dentro não da nossa placa de igreja, mas para dentro do reino que nós fazemos parte. Nós temos feito isso. Vamos continuar. Hoje nós vamos passar uns minutinhos do tempo, mas nós temos bastante conhecimento, vale a pena. Olha só, Jesus ele remove aqui, né, essa ideia de quem é o meu grupo. De qual é o limite, né? Definir os limites. Às vezes a gente seleciona quem merece amor, né? Às vezes a gente vê alguém precisando e logo a nossa racionalidade vai dizer, mas também ele está assim porque ele fez isso. Ele tá nessa vida porque usou droga a vida toda. Ele está assim porque também traiu a esposa. Não, aqui Jesus, ele tira esse limite, ele tira essa racionalidade de pensar, será que essa pessoa merece? Até porque Jesus não olhou para isso. O samaritano não chegou lá e perguntou, quem é você? Será que, o que você fez para estar assim? Será que você não tentou se envolver com esses ladrões e por isso você está ferido? Não, ele foi lá e curou quem precisava ser curado. O amor, olha só o que eu escrevi aqui, o amor não é a definição teórica. Né? Não adianta você ir nos cultos, nós irmos nos cultos e levantar as nossas mãos, Senhor, eu te amo. Eu te amo, Jesus, como eu te amo. Não adiantar, o amor ele é expresso na prática. O amor não é teórico, o amor é prático. É quando eu vou lá e me dou pelos outros. Me dou por quem muitas vezes não merece. Porque esse homem aqui não está falando sobre merecimento, não. A espiritualidade autêntica sempre requer envolvimento. Não tem como eu e você sermos um cristão autêntico sem nos envolvermos.
né? Se você, querido, eu estou falando com todo o amor do mundo agora, é aquele cristão que se acha, se intitula um cristão, que vai na igreja aos domingos e acha que você fez a tua parte, você está muito enganado. Isso está longe de cristianismo, isso está longe de comunidade cristã, está longe. Você é apenas um frequentador. Você pode ser, quem sabe, um romântico, né, do evangelho, alguém que se aproxima do evangelho, né, alguém que está ali querendo mudar apenas a sua vida, mas está longe de ser um cristão autêntico, porque o cristão autêntico ele se envolve, ele olha o outro e ele não consegue ficar distante daquela situação, ele quer logo ajudar, porque esse é o caráter de Cristo que está em nós. Foi isso que Cristo fez por nós e por todos. Então, se nós somos cristãos, pequenos cristos, esse é o caráter que está dentro de nós, né? Então a parábola ela expõe aqui esse dualismo religioso, né? Ela expõe essa crítica à religiosidade, que é acreditar sem agir, celebrar culto sem cuidar de pessoas, santidade que evita pessoas ao invés de salvá-las. Porque não é isso que os sacerdotes estavam fazendo? Alguém que, não, eu não posso relar, porque se eu relar eu fico impuro. Eu não posso, porque não, há uma lei que diz que eu não posso relar. Poxa, você nem sabe se o cara está vivo ou está morto, vai lá ajudar. Então, essa parábola, ela expõe, né, esse dualismo religioso. A misericórdia é a maior expressão da lei. Jesus encerra dizendo, né, ele diz para esse homem assim, ó. Então Jesus lhe diz, vá e faça o mesmo. Então, olha só, o que nós devemos fazer, né? E aí eu quero te fazer uma pergunta para a gente poder encerrar essa aula que já passou uns minutos. Quem é você nessa parábola? O samaritano? O levita? O sacerdote? A hospedaria, né? Aquelas pessoas que estão na hospedaria? Ou quem sabe o ferido? Talvez você que está me ouvindo é o ferido, né? Quem são os feridos hoje? São os dependentes químicos. Os feridos hoje são os moradores de rua. São aquela família que está passando por dificuldade. É aquela pessoa, né, que está ferida hoje, as suas emoções, o seu psicológico. São membros da igreja, às vezes esquecidos, pessoas esquecidas. Quem é o sacerdote hoje? São os cristãos, ocupados demais com a liturgia. Líderes que priorizam posições e não pessoas. Crentes que preferem o julgamento ao invés da compaixão. Quem são os samaritanos hoje? Às vezes são leigos, às vezes são novos convertidos, às vezes são desprezados pelas instituições, gente considerada fora do padrão religioso, mas que estão na rua ajudando. Talvez é alguém crente, às vezes é um cristão mesmo que está dentro da igreja, alguém que é um cristão autêntico, mas que sempre está ajudando os de fora. Agora só mais uma pergunta, tá? Mais uma não, eu vou te fazer 3 perguntas, para você não precisa responder nos comentários dessa vez. Você vai responder para você mesmo, tá? E nós já vamos encerrar, eu já vou orar. A religião que eu pratico me aproxima ou me afasta dos feridos? Porque, queridos, pasmem você, mas tem religiões, placas de igreja que são exclusivistas. Tem pessoas que se acham, não quero falar nome, até porque não é o intuito aqui, mas tem pessoas que falam, eu sou aqui, esses são meus irmãos, os de fora não. Aqui, ó, meus irmãos, os que estão aqui dentro dessa comunidade, os de fora não. Então a religião que você pratica te aproxima dos perdidos ou te afasta? Faça essa pergunta para você. Outra pergunta, o teu amor tem fronteira? Ah não, eu amo os da minha casa, eu amo os meus amigos, do meu grupo, da minha panelinha. Outra pergunta, minha igreja, é a última, é uma hospedaria que cura ou é uma fortaleza que exclui? E aí, a tua igreja é uma hospedaria que não vem cá, vem os doentes, aqui é lugar dos doentes mesmo. Ou não, aqui ó, você traiu a esposa? Não, nós somos santos aqui. Não, você é um ex-usuário ou atual usuário de droga? Não, aqui não. E aí? Como é a sua comunidade? Como é a tua igreja? Eu estou falando dessa forma, eu conheço a nossa comunidade. Comunidade Leste, também conheço a comunidade de Monte Aprazível. Eu sei que nós somos uma hospedaria. Mas a pergunta é, quem sabe tem pessoas aqui passando, né? E a minha pergunta não é para te acusar, até porque é a pergunta que você vai fazer para você mesmo. Será que a minha igreja é uma hospedaria? Será que eu estou lá aceitando os perdidos? Pense nisso, tá bom, queridos? Bom, espero que você tenha aprendido, espero que que o Senhor tenha falado com você e te ensinado coisas profundas sobre essa aula. Amém? Fique com Deus, eu quero poder orar por você. Pai, obrigado.
Obrigado por esse texto. Obrigado porque o Senhor Jesus é o nosso samaritano. Representa aqui o samaritano que nos salvou. Pai, obrigado porque um dia esse samaritano, Jesus, não perguntou quem éramos. Não perguntou, olha, o que você fez de errado. Não perguntou, olha, você não, apenas nos curou. Obrigado porque um dia o Senhor nos curou, Senhor. Obrigado porque diferente de alguns sistemas religiosos, o Senhor apenas, sem preconceito nenhum, nos amou e, movido de íntima compaixão, curou as nossas feridas, transformou a nossa vida e nos habilitou para sermos hospedaria aos outros. E nos habilitou para curarmos os outros. Até quando? Até a tua volta. Até morarmos com o Senhor de forma plena aí no céu. Pai, em nome de Jesus, nos capacita, cada um de nós, para sermos essa hospedaria. Pai, nos capacita, cada um de nós, para sermos esse lugar, essa pessoa, essa fortaleza aos outros, essa ajuda aos outros, esse lugar de cura, de ombro amigo, esse lugar sem preconceito, esse lugar, Senhor Pai, que está aberto para receber os feridos, que o Senhor vai curando e o Senhor vai acrescentando. Em nome de Jesus, nos dê uma semana abençoada. Nos deu uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado, um próximo domingo na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu só fazer uma observação que enquanto eu orava, eu lembrei da igreja de Atos. A palavra diz lá em Atos que a igreja primitiva, Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo curados, que iam sendo transformados. E é exatamente o que Jesus fez nessa parábola, né? O bom samaritano foi lá, curou as feridas e acrescentou, e levou ele na hospedaria. Falou, olha, eu já curei, eu já sarei, agora você continua cuidando. Agora você dá cabo a esse cuidado. Então há uma missão que é minha, há uma missão que é tua, que é cuidar daqueles que Jesus, que Deus vai acrescentando para nós sobre... E quem que é esse, pastor? É somente aqueles que vêm na igreja? Não, é aqueles que estão na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, aqueles que precisam de alguma coisa que você tem, aqueles que precisam de uma cura, de uma palavra que você carrega. Essa é a nossa missão. Amém? Fique com Deus e até a próxima aula.